Saber de vocês, se vocês gostariam de ser um vampiro e que tipo de vampiros vocês seriam. Se vocês seriam, tipo, vegetarianos ou se vocês Não. queriam ser, sei lá, tomar sangue de bandidos. Seria sanguinário. Nada de vegetariano. Vampiro nunca é bom. Vampiro é sempre um vampiro. Eu brinco, até saiu no G1 hoje, no portal da Globo, o G1. Eu brinco que eu digo assim, se o vampiro com presas, que toma sangue, fosse verdade, o Edward Crepúsculo seria o conto de fadas do vampiro. Ele seria o conto de fadas do vampiro. Não existe vampiro bom. Vampiro é sempre um vampiro. É igual aquela parábola do escorpião que quer atravessar o rio e pede para o sapo uma caroninha. E o sapo fala, olha, eu não vou te levar. Se você é um escorpião, você vai me picar, eu vou morrer. Escorpião, mas se você morrer, eu não sou burro. Pode me levar, que se eu picar você, você morrer, eu morro também. Então a gente está garantido. Ah, tá bom, escorpião, vamos. Sobe lá no meio do rio, o sapo. Ai, poxa, escorpião, você falou que não ia me picar. Ele falou, mas eu sou um escorpião, eu sou um vampiro. Ele podia dizer isso. É a essência dele, é a natureza dele. É isso. Vocês queriam ser vampiras? Ou são? Olha, eu não queria não ser vampira, não. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, você é vampira? Aí eu falo, só de ficção. Né? Mas, geralmente, assim, os personagens que se tornam vampiros, eles são transformados à revelia. Né? Então, eles não querem ser vampiros e acabam se transformando. Se eu fosse transformada em vampira, eu ia matar todo mundo, ia morder o pescoço de todo mundo, ia ser bem malvada, ia ser caçada, ia espalhar terror por aí. Mas eu queria entender uma coisa da pergunta que ela fez. Como é que é essa história de como é que pode ser um vampiro vegetariano? Da onde surgiu a figura do vampiro vegetariano? Olha, bom, eu acho, assim, uma conversa que a gente tem de vez em quando entre os autores, inclusive não é nem minha essa ideia, mas assim, existem algumas características que dão o tom ao personagem. Então, fora daqueles determinadas características, não é mais vampiro, assim como não seria mais um lobisomem, ou não seria qualquer outro personagem, né, mítico. Então, assim, a minha opinião é que tem que tomar sangue, senão não é vampiro. Né? Então, acho que é uma das condições sine qua non para ser um personagem vampiro. Agora, como é que surgiu o vampiro vegetariano? Acho que surgiu da necessidade de criar um personagem que fosse bonzinho, dentro do universo dos vampiros. E mesmo esses vampiros que aparecem no cinema, que não tomam sangue humano, só de animais, né? Não tem isso também? Quer dizer, isso é uma adequação ao tempo do vampirismo, à época aí do discurso politicamente correto, é isso? Acho que seria mais ou menos por aí, um vampiro ecológico, né, que preserva as outras espécies, inclusive o ser humano, né? Mas os meus personagens, um deles, inclusive, ele tem uma empresa que fabrica sangue para os vampiros, né? Porque assim, você imagina só, você tem que caçar toda noite para comer. Isso é terrível. Né? É um trabalho danado. E assim como existem pessoas, né, que têm determinadas aptidões para uma coisa ou outra, deve ter um monte de vampiros que não são bons para caçar. Então, para esses, tem que ter alguma solução. Né? Um delivery, assim. Oi? Um delivery. Um sangue engarrafado. Mas, assim... os meus vampiros continuam achando que o melhor sangue é mesmo o humano. Esses outros são meras imitações para os fracos, né, que não podem se virar sozinhos. Então, o melhor mesmo é o sangue humano, bem quente, tirado na hora, fresquinho. Marta. Bom, quanto a querer ser vampiro, eu não posso responder. Os outros vampiros podem me... Oh, desculpa. E essa questão, né, que você estava falando aí de tomar sangue ou não tomar sangue, é aquela coisa, né? Cada autor ele imagina o seu vampiro de uma forma, né? Por isso que o meu primeiro livro de contos de vampiros chamava O Vampiro de Cada Um.
Quer dizer, cada um gosta do vampiro de uma forma, né? O fã do Blade, por exemplo, não é o mesmo fã do Edward. Então, e a Vampirella faz muito mais sucesso entre os rapazes do que entre as meninas, né? Então, cada um tem o seu na cabeça tem aquele modelo. O vampiro que eu gosto é assim. E aí ele ou vai não gostar dos outros, ou vai falar mal dos outros, ou vai lutar assim com unhas e dentes para dizer que o seu vampiro é o vampiro mais o vampiro verdadeiro. Mas, de qualquer forma, eu vejo essa questão da diversidade do vampiro como uma questão de tolerância. Tá? Eu gosto de um tipo de vampiro, ela pode gostar de um vampiro diferente. Mas isso não quer dizer que um vampiro seja melhor que o outro. É uma questão de gosto. Então, é uma questão de gosto, né? E essa coisa assim, o meu vampiro vai tomar sangue humano ou vai tomar sangue de animal, eu acho que são detalhes que o autor ele vai introduzindo na história para dar o ar que ele está querendo, né? Para chegar naquele resultado. Lógico, essa questão do politicamente correto é mais do que evidente em Crepúsculo, por exemplo, né? O que Crepúsculo fez foi trazer para o universo dos vampiros um leitor que jamais teria lido um livro de Anne Rice ou um livro mais sangrento. A partir do momento que você elimina da história de vampiro todo o aspecto mais violento, o aspecto mais sanguinário, elimina as cenas de sexo mais fortes, você torna essa história mais palatável para um público diferente. Então, quer dizer, não é aquela questão, deturpou ou não deturpou, simplesmente mudou o público. Eu acho que a sacada foi, o vampiro ele foi realmente popularizado para um público que antes tinha restrições, ou restrição de idade, ou porque não gostava de sangue, ou não gosta de cenas fortes de sexo, enfim. Marta, seguinte, queria saber de vocês, dada a formação diferente de vocês, dadas as influências que vocês tiveram na adolescência e no entorno todo que a gente tem de leitura, o que pesa mais na hora da escrita, na hora que o autor está sozinho, imaginando a sua história? É o personagem? É o clima? Ou é realmente a ação? O que é que pega para cada um? O que dá mais trabalho? Eu começo sempre pelo clima. Eu tenho vontade de escrever uma história de humor, que, aliás, é o que eu gosto de escrever. Quem leu Relações de Sangue sabe, né, que a Clara é extremamente sarcástica, tem gente que acha que sou eu. Enfim, os meus alunos não têm a mesma... Meus ex-alunos achavam que eu era vampira, mas tudo bem, né? Mas, assim, eu imagino um clima. Eu quero escrever um conto de humor, uma história mais poética. Eu parto dessa sensação. E aí eu escolho o tipo de personagem que eu quero, o tipo de vocabulário que eu vou usar, o ritmo da história. Bom, eu começo a escrever alguma coisa que me divirta. Assim, pode ser qualquer coisa. De repente começa com uma música, de repente uma determinada cena, né? Eu escrevi assim os meus contos. Meus primeiros 3 livros eram de contos. Então, eu tinha muito mais facilidades assim, de passar de um tema para outro, né? Então, eu pegava coisas diferentes para inspirar, né? Quando eu escrevi Kaori, não, aí já escrevi tendo em vista esse cenário mesmo do Japão feudal, que eu queria trabalhar com a história de samurai. Eu sempre gostei muito dos personagens samurais desde pequena, né? Eu li muito mangá, né? Vi muito anime, e eu adorava esse lado japonês, heróico, do samurai, né? Desse código de honra. E também o lado da mulher japonesa, né? Que é essa coisa contida e, ao mesmo tempo, cruel, às vezes, né? Então, eu comecei um pouquinho diferente quando eu comecei a escrever Kaori. Isso já foi muito tempo atrás, né? Só surgiu agora, mas a primeira inspiração foi essa. Mas, assim, no fim de tudo, acho que eu acabo escrevendo alguma coisa que eu me divirta, tanto eu me divirta escrevendo quanto de vocês lendo. Eu acho que tem que ter as duas coisas para mim sempre. Eu acho que quando eu estou compondo, escrevendo os livros, eu invisto mais tempo na estrutura do romance, e depois biografia das personagens consome bastante tempo.
para você emular aquela realidade na atuação deles, nas atitudes e tal, e vai um crescendo, né? Quem pega o meu primeiro livro, Sementes no Gelo, olha para os personagens e fala, nossa, a história é fantástica, mas essa pessoa é irreal. O 7 é um pouco assim, depois vai mudando. O autor é uma coisa em constante mudança, em constante alteração, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três.